Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, agora fazendo uma conexão lá na China. Por isso eu queria desejar boa noite ao nosso convidado do dia, que é o nosso entrevistado, que é o Gabriel de Freitas, que é trader do Ramax Group. Ele está falando de Foshan, lá na China, e vai trazer para nós detalhes a respeito de como está o andamento da recomposição dos plantéis lá na China, preços de carne, demanda por grãos também, já que há esse franco trabalho, né, de recompor esses rebanhos de suínos. Então, o Gabriel vai trazer para a gente como que está a realidade lá na China. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Muito obrigado novamente aí pelo convite. É sempre um prazer aí contribuir com informações daqui e também contribuir aí para o nosso mercado brasileiro. Gabriel, a gente acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, né, de longe, como que está o andamento dessas questões aí na China. Temos notícias de alguns casos bem pontuais de peste suína africana, uma possível nova cepa do vírus que seria menos mortal, porém que diminui o potencial reprodutivo das matrizes, também o uso de vacinas que ainda não foram aprovadas, vacinas ilegais para a peste suína africana. Como que esse contexto desses surtos pontuais tá mexendo com o mercado de carne suína aí da China? Então, como você falou muito bem, né? São coisas pontuais. O governo realmente está um pouco mais preparado, né, para conseguir identificar e que não alastre para outras cidades. A gente já até comentou no passado sobre a proibição de transporte de animais vivos entre províncias e etc. Só que nesse momento, né, apesar de não ser um número muito grande dos nossos casos e apesar do controle, ele tem um impacto, né, negativo, né, para os produtores chineses, né, porque você aumenta a incerteza dos investidores no setor. Então, as grandes empresas que investem, né, nos bois, nos porcos gordos, né, ficam com um pouco de medo. Você não vai querer investir em um mercado que você não tem certeza que você vai ter o retorno, né? E principalmente em relação, será que esse meu investimento nessa fazenda vai ser zero, né, por causa de um caso de peste suína? Então, a gente está passando por um momento de mercado em que você tem a diminuição do consumo, porque é uma forma natural da época que nós estamos passando. Lembrando a todos que agora em fevereiro nós tivemos o Ano Novo Chinês, né? E março é o que a gente chama de off-season, né? Que é quando as pessoas gastaram muito dinheiro no Ano Novo Chinês, naturalmente diminui o consumo bastante, né? Então março, abril são épocas de consumo baixo. E aí você tem um problema que está acontecendo aqui gravíssimo, né? Na questão para os fazendeiros chineses é que o preço do porco gordo está muito barato em relação ao a nova safra, né? Ao novo rebanho, aquele porco jovem, aquele rebanho que você ainda vai calcular para você vender no futuro. E isso daí não é muito atrativo para investidores, né? E aí, com menos investidor, menos dinheiro para você colocar na produção de novos rebanhos, você acaba tendo que matar muita matrizes, né? Você mata muita fêmea, e aí a expectativa é que o mercado tenha novamente um contra-ataque de preços, né? Hoje, a gente está 8 semanas seguidas em queda do porco vivo aqui na China, em declínio total, né? A gente está falando de uma queda esse ano já de 30% no porco gordo, né? Então, para os fazendeiros, isso é muito ruim, né? Para os exportadores é uma boa notícia, né? Porque quando você falta matriz, né, falta menos porcos prontos para o abate e você precisa recorrer a outras fontes de fornecedores. É, por causa dessas notícias, né, a expectativa aqui do mercado doméstico é que a partir do dia 15 de abril, principalmente maio e junho, o preço do porco aqui na China começa a subir um pouco, né? Pela questão de falta de matrizes, pela questão da falta de quantidade de porco gordo, então o pessoal vai segurar mais um pouco os rebanhos para que não percam muito dinheiro. E o consumo, a tendência é que o consumo no segundo semestre volte com bastante vapor
principalmente porque o governo acredita que esse ano a economia da China vai crescer e a economia está 100% ligada à quantidade de consumo do mercado doméstico. Gabriel, e essa questão da queda no preço, então, do suíno vivo, a gente pode atrelar, então, não só a esse off-season, né, essa queda na demanda pós-feriadão chinês, mas também a essa questão do medo dos investidores de aplicar, né, então, o dinheiro, né, na criação de suínos, temendo novos surtos de peste suína africana. É isso? Tam- Também é isso, e tem mais, né? Que os fazendeiros, né? A gente está falando de. Aqui na China tem muito fazendeiro pequeno e fazendeiro de médio porte, né? E esses fazendeiros, assim como no Brasil, não tem um fluxo de caixa muito grande. Então, quando você vê que o mercado está caindo, às vezes esse pessoal tem o desespero, né? E acaba vendendo, todo mundo começa a vender o seu produto no mesmo tempo, né? Eu converso muito com alguns chineses, às vezes falo, cara, vocês às vezes parecem formiguinha, porque um chinês faz alguma coisa, todo mundo faz a mesma coisa. Isso é muito ruim para o mercado, porque fica muito volátil. E aí todo mundo resolve vender matriz, vender o porco gordo pronto para o abate ao mesmo tempo. Lógico que o mercado vai cair, ainda mais numa época de consumo baixo, né? Porque aí você não tem para onde você vender e você vai aceitando cada vez preços mais baixos. E, Gabriel, a gente tem, então, esse trabalho da recomposição dos plantéis. Por outro lado, a gente tem, né, esse medo nos investimentos. E como que fica a demanda por grãos, né? Porque esses animais, eles precisam se alimentar, precisam de ração. Basicamente, a ração é composta de milho e farelo de soja. Então, como que está a demanda por grãos aí na China? A China já está bem abastecida, deu uma segurada nas compras ou não? A China deve seguir aí comprando cada vez mais? Sinceramente, jamais estará bem abastecida no curto e médio prazo, porque o governo da China ele não quer só recuperar os plantéis de suíno, ele quer ter ainda mais plantéis do que ele tinha antes. A ambição do governo da China é buscar o mais próximo possível de uma autossustentabilidade. A gente sabe que para certos produtos, né, principalmente do mercado agrícola, é uma tarefa dificílima, né? Então, o mercado de grãos vai se manter muito firme. A gente teve aí safras que não foram muito interessantes para os compradores, né? Foi menor do que o planejado, um clima que não ajudou muito. Temos um momento mundial de muita incerteza política e diplomacia, né? O governo dos Estados Unidos continua bem firme na sua retórica de ter um rival da China, então a gente não sabe como que essa guerra econômica vai continuar, né? E a gente sabe que se um país resolver dar uma resposta daqui, o outro vai dar uma resposta de lá. A gente sabe que a China aumentou muito a compra dos Estados Unidos, principalmente por causa de alguns acordos comerciais, mas os acordos comerciais podem mudar e a China jamais irá querer perder essa posição, né, e não diria nem estabilidade, mas essa consolidação do mercado do Brasil. Então, eu aposto em um mercado ainda muito firme, tá? Preços bem firmes e para alguns muito bom, né? E para alguns um pouco difícil na hora de fechar as contas. Mas assim, esse reflexo do preço alto dos grãos já está começando a ter um impacto aqui na China, principalmente no mercado de frango. O mercado de frango, geralmente, que é o animal que tem o tempo hábil de vida mais curto, né? Então você tem uma rotatividade da produção um pouco mais rápida. Hoje, aqui na China, a produção doméstica de frango, que é uma produção muito grande, já começou a aumentar o preço por causa do preço dos grãos. E, Gabriel, como que fica a perspectiva, então, para a importação da carne suína brasileira pela China? Já que a gente tem esse cenário de recomposição, mas também esse cenário dos animais vivos aí na China com um preço mais baixo, né? Os produtores rurais chineses aí num efeito manada tentando vender esses animais. Como que a gente pode ver um desenho, um cenário para esse mercado?
Olha, eu, assim como os fazendeiros chineses, né, que querem que o preço suba, eles estão otimistas, eu também estou otimista em relação, né, aos frigoríficos conseguirem, talvez, se monetizar até um pouco melhor do que eles conseguiram em janeiro e fevereiro para a carne suína, tá? Porque nós estamos saindo agora de um feriado. Lembrando que esse feriado ele não foi o feriado chinês, apesar de ser a época do ano com maior consumo, não foi tão prazeroso como era para ser, porque o governo chinês estava com muito medo do coronavírus, então teve muita restrição nas viagens, então o consumo não foi tão alto como foi nos anos anteriores, né, tirando 2020, claro. Então, a tendência é que o consumo melhore e melhore bastante para principalmente o segundo semestre. A gente vai ter agora, nessa sexta-feira, um feriado de 4 dias aqui na China, que como se fosse o feriado de finados, e também temos um outro feriado muito importante em maio, que é o Dia do Trabalhador, que aqui na China será 5 dias. E esses dois feriados podem ser um bom termômetro para a gente conseguir ver o quanto o consumo vai subir esse ano, principalmente no segundo semestre. Então eu aposto em demanda muito firme para a importação de carne suína do Brasil e muito possivelmente os preços que os importadores estarão dispostos a pagar pode ser um pouco superior do que nos últimos 2 meses que nós tivemos de janeiro e fevereiro. E, Gabriel, para as outras carnes também, a gente sabe que por causa, né, da peste suína africana, que atingiu em cheio a China, né, e teve seu pico, então, em 2019, 2020, o gap, né, de proteína animal ficou muito grande e outras proteínas também foram introduzidas aí no consumo dos chineses, né? Você comentou da carne de frango, que teve um aumento de produção e um aumento de preço aí também na China. Como que fica a questão da importação da carne de frango brasileira e também da carne bovina? Em relação à carne de frango, eu acredito que os preços agora em abril serão mais altos do que de maio, né? Alguns fatores clássicos, né? Primeiro que a conta para os frigoríficos, né, para os produtores brasileiros está muito apertada e é preciso tentar repassar os preços para tentar diminuir suas perdas. O Brasil também teve uma diminuição na produção de frango, né? E o outro fator muito importante é que hoje o mercado chinês doméstico está disposto a pagar mais pelo frango. Então, os importadores, vendo essa melhora no preço, eles ficam com, como que eu posso dizer, é, mais tranquilos numa negociação e mais passíveis de aceitar um preço mais alto do que as plantas queriam no mês passado. Então, eu aposto que o mercado de frango para abril e para maio do Brasil para a China muito bom, com preços ainda um pouco melhores do que nos meses passados. Em relação ao mercado de carne, já a situação já é um pouco diferente, porque é uma carne que o chinês não consome muito, né? É uma carne com valor um pouco mais agregado, e o mais importante é que o valor a quantidade que a China vem importando nos últimos meses é um valor muito grande. É recorde atrás de recorde para um mercado que ainda não tem muita vazão de carne. E esse grande motivo é porque a China tem um povo muito grande, e logicamente tem muitas empresas fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Então muita gente importa e depois quando a carne chega do mercado doméstico, é muita competição e acaba que o preço não sobe. Então, com o preço de boi gordo que está hoje, e a China, com a quantidade de carne que a China tem no mercado doméstico de carne bovina, vai ser um pouco difícil para os produtores brasileiros de carne bovina puxarem ainda mais os preços que foram praticados em março. Certo, Gabriel, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, trazendo todo esse panorama, né, já que você está aí na China, né, e trabalha com essa questão de trading, e traz todo esse cenário e esse horizonte do que está por vir aqui para nós que estamos no Brasil. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estivemos aqui, portanto, com o Gabriel Montalvão de Freitas, que é trader do Ramax Group e está lá na China, na cidade de Foshan.
e trouxe para nós detalhes de como que está o andamento da recuperação dos plantéis chineses, da questão dos preços também lá na China, não só para carne suína, mas também para carne bovina, carne de frango e as perspectivas que a gente tem. Casos pontuais de peste suína africana têm acontecido lá na China, mas são muito restritos e muito menores do que a gente costumava ver nos anos anteriores. Então, segundo o Gabriel, isso não está atrapalhando na questão da quantidade de suínos vivos lá na China, né? Pelo contrário, segundo ele, a gente tem um número bem grande de suínos vivos disponíveis lá no país. O que está acontecendo, o efeito desses casos pontuais de peste suína africana é que investidores estão receosos, estão com medo, então, de apostar suas fichas, né, no investimento na suinocultura, com medo de que haja novos surtos e acabem perdendo, então, todo esse valor investido. Então, a gente tem um cenário do suíno vivo lá na China de 8 semanas seguidas de preços em queda, esse panorama que o Gabriel trouxe para a gente, e alguns fatores contribuem para essa queda. Então, tem o pós-feriadão do Ano Novo Chinês, que é um período que, segundo o Gabriel, sazonalmente é normal que o chinês gaste menos nesse período, já que ele gastou mais no feriadão, então é o que eles chamam de off-season, o chinês consome menos, gasta menos, então, por causa dessa demanda enfraquecida, os preços já tendem a baixar um pouco. Tem essa questão também do medo do investimento, né, que ajuda a puxar os preços para baixo, e o efeito manada dos produtores pequenos e médios suinocultores lá da China, que vendo esses preços caindo, acabam então num desespero vendendo os animais mais pesados, vendendo as matrizes inclusive, com medo de que os preços caiam ainda mais, e isso contribui também para baixar os preços. Aí, segundo o Gabriel, a gente tem uma perspectiva para maio e junho de que haja um rebote nesses preços, né, já que a gente tem toda essa questão de preços baixos agora no começo e de uma venda mais apavorada, né, dos produtores. Então, pode ser que haja uma reviravolta. Enquanto isso, as exportações da carne suína brasileira para a China devem continuar muito firmes, segundo o Gabriel. A demanda deve melhorar principalmente no segundo semestre, o consumo deve ficar melhor também lá na China. Deve haver melhora também para a exportação da carne de frango brasileira lá para a China, já que a gente tem preços mais altos do frango produzido localmente na China, então pode ser que a carne suína brasileira, a carne de frango, perdão, brasileira, que é mais competitiva, tenha um pouco mais de força agora no curto prazo para ser exportada para lá, mas para a carne bovina o cenário já é diferente. A China ela já está com um certo estoque formado, né? E é uma carne que o chinês consome menos, então, segundo o Gabriel, vai ser mais difícil para os frigoríficos brasileiros que são habilitados para exportação para a China forçarem esse preço para cima. Na questão dos grãos, como o Gabriel comentou que esses casos pontuais de peste suína africana não estão mexendo de fato ou de maneira pesada, né, com o número dos rebanhos chineses, então a demanda por grãos para a formulação de rações vai continuar muito forte, ainda que a gente tenha essa percepção, né, de por causa das doenças pode haver uma diminuição dos rebanhos, mas segundo o Gabriel isso não deve acontecer. Ele fala inclusive que a China jamais vai estar bem abastecida de grãos, né, no curto prazo, que a China sempre vai precisar renovar esses grãos e principalmente agora nesse momento, já que as safras de grãos lá da China tiveram problemas com o clima e não foram satisfatórias. Eu encerro por aqui, mas antes de ir embora eu queria deixar um convite para vocês, você que está nos assistindo pelo site Notícias Agrícolas ou que está no YouTube, no nosso canal, se inscreva no nosso canal no YouTube, então, que é Notícias Agrícolas Oficial. Deixe o seu like no vídeo, ative o sininho para receber as notificações. Sempre que tiver vídeo novo no canal, você vai ficar sabendo. A gente também está nas redes sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas, tudo junto, e no Twitter, @Notiagri. Então, você pode nos acessar em todas essas plataformas nas redes sociais e se manter como produtor rural mais bem informado. Eu me despeço por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.